Olá, sou Luciane Cássia Batista, acadêmica do quarto semestre do curso de licenciatura em Pedagogia EAD pela UFCM, do Polo de Três Passos. E hoje vou apresentar um vídeo da disciplina de Seminário Integrador 4, Saberes e Fazeres na Educação Infantil, que a tarefa é apresentar um pouquinho dos direitos e aprendizagens e desenvolvimento e os campos de experiência da educação infantil segundo a BNCC, Base Nacional Comum Curricular. A Base Nacional Comum Curricular, ela dá à criança 6 direitos de aprendizagens, que é o conviver, o brincar, o participar, explorar, expressar e conhecer-se. Conviver se diz respeito a criança conseguir conviver com outras crianças, né? Crianças e adultos, em pequenos e grandes grupos, utilizando diferentes linguagens, ampliando o conhecimento de si e do outro. E permite que a criança ela participe da organização de convivência de grupo e se desenvolve nas tarefas que visibilizam o cotidiano. O brincar é de diversas formas, né? Em diferentes espaços e tempos, com diferentes parceiros, também crianças e adultos, que amplia assim e diversifica o acesso dessa produção cultural que a criança tem desde pequeno. E ela garante que a criança seja com brincadeiras que são essenciais e devem estar presentes intensamente na rotina dela. Que promove também conversas que discutam essa vida da criança. O participar. Participar ativamente com adultos e com as crianças, né? Tanto no planejamento da gestão da escola e das atividades propostas pelo educador, quando na realização dessas atividades no cotidiano, né? Fazer com que a criança participe assim como os adultos. E a gente garante esse direito dela com um exemplo clássico de Maria Virgília, que é a construção da casinha de brinquedo, onde o professor planeja com a família, separa os materiais e pede ajuda para montar, né? E a criança, ela não se interessa pela construção pronta, e sim permita que ela participe das decisões e das construções, né? Que dizem respeito a ela mesma e ao cotidiano que ela vive. Explorar movimentos, gestos, sons, formas, texturas, cores, palavras, emoções, transformações, relacionamentos, histórias, objetos, entre outros, né? E garante assim que a criança, aqui é fundamental permitir que a criança ela explore sozinho tudo isso, né? De diferentes maneiras fornecidas pelo professor. E além da exploração de elementos concretos, explorar elementos simbólicos. Então, que a criança explore música, histórias, por exemplo. Expressar-se. Deixar que a criança se expresse como sujeito dialógico, criativo e sensível, né? Suas necessidades, emoções, sentimentos, dúvidas, hipóteses, descobertas e opiniões, né? Deixar que ela se expresse. E a gente garante isso em rodas de conversas que são imprescindíveis e essenciais para o convívio de adultos e crianças, né? Que tenham direitos garantidos. E promover também ambientes interessantes de expressão com diferentes pessoas e situações que ajudem a garantir esse direito, né? E outro recurso essencial é a criação do momentos de fala, nas quais ambas partes discutem, né? Criança e adulto, né? Criança e o professor. E conhecer, que se diz respeito à construção da sua identidade pessoal, né? Da identidade da criança, não só pessoal, mas social e cultural, que constituindo-se assim uma imagem positiva de si
e do seu grupo que pertence. E grande parte dessa construção é ajudando ela em atividades, né, para esses direitos. E existem também 5 campos de experiências que são fundamentais, segundo a BNCC, que é o eu, o outro e nós, corpo, gesto e movimento, traços, sons, cores e formas, escuta, fala, pensamento e imaginação, e espaço, tempo, quantidades, relações e transformações. Né? Dentro desses campos há objetivos de aprendizagem que são divididos em 3 grupos, né? Bebês, crianças pequenas e crianças bem pequenas e crianças pequenas. Esses campos eles enfatizam noções, habilidades, atitudes, valores, afetos que a criança devem desenvolver dos 0 a 5 anos de idade. Segundo Silvana Augusto, assessora pedagógica e fornecedora, as atividades propostas à criança devem ser bem planejadas. O próprio cuidar não pode ser algo mecânico, né? A gente não pode chegar na escola e ser algo mecânico de todo dia, né? Porque cada criança é cada criança. E a criança ela precisa ter tempo, ter espaço para expressar para o professor, né? Que o professor também tem que estar sempre aberto a descobertas e a relações com ela. O eu, o outro e o nós, ele se caracteriza na construção da identidade e da subjetividade da criança. O campo, ele ressalta o desenvolvimento do sentimento de pertencimento a um determinado grupo, né? A criança já identifica que ela participe de um grupo e respeite o valor atribuído às diferentes tradições culturais. Os traços, sons, cores e formas, ele ressalta as experiências das crianças com as diferentes manifestações artísticas, culturais, científicas, incluindo o contato com a linguagem musical, as linguagens visuais e o foco estético e crítico, né, que a criança tem diariamente todo dia. E valoriza também a ampliação desse repertório, né, de musical e o desenvolvimento de preferências que ela tem. O escuta, fala, pensamento e imaginação, ele realça a experiência com a linguagem oral que amplia as diferentes formas sociais de comunicação presentes na cultura humana. E essa experiência com as práticas cotidianas do uso da escrita, sempre em contextos significativos e plenos que a criança tem, né? Promovendo assim imitações de atos escritos em situações de faz de conta, bem como as situações em que a criança se arrisca a ler e escrever, né, pequenos textos de forma espontânea. Espaço, tempo, quantidade e relações e transformações. Dá ênfase aí nas experiências que favorecem a construção de noções espaciais, né, situações estáticas, né, como noção de longe e perto, ou a uma situação dinâmica, né, de frente e trás, para frente e para trás. Também destaca aí as experiências em relação ao tempo, favorecendo a construção da noção do tempo físico, dia e noite, e cronológico, né, ontem, hoje, amanhã, semana, mês e ano. E as noções de ordem temporal, que significa assim, de frases, né, meu irmão nasceu antes de mim, do tempo histórico, né, no meu tempo antigo, no tempo antigo. E envolve essa experiência as relações à medida, né, que a criança ela possa ampliar, aprofundar e construir novos conhecimentos sobre medida de objetos, de espaços e compreender procedimentos de contagem. E esse campo também ele ressalta ainda as experiências de relação e transformações, favorecendo a construção de conhecimento e valores das crianças
sobre os direitos, sobre os diferentes modos de viver de pessoas em tempos passados ou em outras culturas.